Boa noite Oi. a todos e a todas. Eu sou a professora Isabel Lopes, faço parte da atual gestão do sindicato Sinaseb Pará. A gente está aqui para dar continuidade ao ciclo de palestras da Semana da Consciência Negra do Sinasef, que traz como tema Sinasef Antirracista, Consciência, Luta e Identidade Negra. Sejam bem-vindos, bem-vindos. É um prazer tê-los conosco, né, participando com a gente aqui. E essa é a nossa terceira palestra, que vai ser ministrada pelo professor Manuel Henrique Amorim, muito conhecido como professor Henrique Brito. O professor Henrique Brito, ele é bacharel e licenciado em História, especialista em métodos e técnicas de ensino, e atualmente ele é professor de História do Colégio Tenente Rego Barros, instituição a qual eu fiz parte, agora sou aposentada por lá. E a palestra que o professor Henrique vai apresentar para a gente é Projeto Quilombo, Memória e Vida. E eu também tive o privilégio de, em alguns momentos, ter participado. Professor Henrique, seja bem-vindo. Gratidão por ter aceitado o convite. E é com muito prazer que nós vamos ouvi-lo agora. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nessa instituição de luta. Aí é muito mais interessante para mim divulgar e falar um pouco desse projeto que a gente realiza na escola há mais desde 2017, 2007, melhor dizendo. O Henrique não está aparecendo para mim. Henrique, eu vou tirar tudo daqui da televisão. Tá. Cada um, deixa eu falar. É isso aqui? Não, eu só aqui. Alô, Isabel, estão ouvindo? Estamos, professor. Só não estou vendo, não estou lhe vendo. Hã? Não, aqui eu... E a câmera está... Tudo ok, gente? A sua câmera que não tá funcionando, professor. Aqui. Para mim tudo ok, estou ouvindo aqui. Você está conseguindo enxergar o professor? Saiu daqui? Só o espaço, ó. Tem uma câmera aí, um tracinho aí nela. A câmera dele tá ligada. Ativa ela de novo. Só um momento enquanto a gente... Ela tá, ó. Aí. Vai. A sua câmera que não tá. Se não tivesse porra de vídeo. Tá saindo a sua voz, mas não tá saindo. Ó, tá vendo? O senhor tá sem câmera. Mas a voz tá saindo. E agora? Pode ser no celular, professor. De repente, pode ser no celular. Pode ficar no seu celular, não vai no celular. Deixa eu jogar aqui um coisa na feijão. Ah, é? Opa. Tá ligado agora? Entra pelo celular. É o tempo que as pessoas vão entrando, os colegas vão entrando, enquanto ajeita aí os probleminhas técnicos.
Enquanto a gente organiza, eu vou falando, professor Henrique, assim que terminar a fala do professor Henrique, a dinâmica dessa semana com as palestras terminou a fala do palestrante, assim que ele fizer a fala dele, tem um espaço para que a gente se manifeste. Então, você pode levantar a mãozinha e eu libero você para você fazer a sua pergunta ou fazer a sua contribuição. Então, é assim que está acontecendo desde segunda-feira e tem sido muito prazeroso participar dessa forma. Então, vocês fiquem livres para levantar a mão e fazerem as perguntas depois da fala do professor Henrique, tá? Ou alguma contribuição, algo que vocês queiram acrescentar, contribuir. Não vai falando, e É. aí, se você presente também, tem que levar para o seu lugar por aí. Boa noite. Isabel, estão ouvindo, Isabel? Ouvindo, nós estamos, professor. Agora, o seu Ela está rosto não tentando aparece. baixar o aplicativo aqui para que eu possa compartilhar as imagens. Né? Ah, tá. Então, enquanto ela baixa, eu vou falar um pouquinho do projeto, para te adiantar, depois eu apresento algumas imagens, ok? Esse projeto a gente realiza na Escola Tenente Rego Barros, hoje o Colégio Tenente Rego Barros, desde 2007, né? Esse projeto nosso, ok? A ideia desse projeto, né, de fazer esse projeto com os alunos, do segundo ano do ensino médio, ele é baseado nos PCNs, né, na LDB e na Lei 10.639. Tá? A LDB fala, no seu princípio, o respeito à liberdade, o apreço às tolerâncias. Então, a ideia de levar os alunos a essas comunidades tem esse significado, de respeitar, né, e, ao mesmo tempo, ter apreço à contribuição que esses escravizados, que esses negros que vieram contra da África para cá, trouxeram para o nosso país. Okay? A LDB fala também em valorizar as experiências extra-escolar dos alunos. Ou Só um seja, essas instantinho, experiências contribuem. do eco. Diga, por favor, para quem estiver na sala, se afastar um pouquinho para que não interfira. Está dando eco. Desculpe. Pronto. Pode continuar, professor. Atualização de imagem. Pronto, assim eu falo por aí agora. Pronto, por aí. Aí por aí, eu botar assim por aí. Então, continuando a ideia do projeto, gente, que vai basear esse projeto, a LDB fala da valorização das experiências extraescolar dos alunos, que, a nosso ver, é muito importante que os alunos tenham essa experiência, porque é uma forma de aumentar, o que nós chamamos de bagagem cultural, e, ao mesmo tempo, conhecer a realidade em que as comunidades quilombolas vivem, né? Conhecer um pouco da história de luta dessas comunidades, conhecer o processo de certificação, conhecer o resgate que elas fazem da cultura afro-brasileira. Por isso, a ideia do projeto. Além dessa questão, né, de estar associado à LDB, a própria história, né, no PCN fala que nós devemos, nós historiadores, levar em consideração as contribuições das diferentes culturas. E também é interesse nosso, também é uma proposta nossa, de que esse projeto tenha essa perspectiva, né?
de resgatar, de valorizar, de informar e discutir com os alunos que a formação da cultura brasileira ela não é única, ela é múltipla. E é importante que ele tenha contato com essas culturas, conhecer os povos que originaram, que contribuíram para a formação da cultura brasileira. Por isso a ideia do projeto. Né? Nos PCNs ele fala em compreender a cultura que contribuíram para identificar a própria, a nossa própria do. Então tudo isso é a ideia do projeto, de valorizar, de resgatar, de principalmente que os alunos do ensino médio tenham contato com essas comunidades, com a ideia de respeitar e entender a luta que essas comunidades traçam pelo reconhecimento e pela propriedade da terra. Essa é a ideia do projeto. E quando a gente estava realizando o projeto também, você chegou à lei, que obriga a história e a língua portuguesa a trazer os conteúdos afros, para o debate com os alunos. Então, tudo isso embasou a gente para elaborar esse projeto e levar os alunos do segundo ano do ensino médio da escola para conhecer as comunidades quilombolas do Pará. Nesse projeto, nós já conhecemos 4 comunidades quilombolas de origem diferente, e isso que é interessante. Tá? A primeira comunidade que nós conhecemos foi a comunidade do Abacatal, que fica próximo aqui de Belém, é a comunidade quilombola mais próxima de Belém. Tá? Essa comunidade ela é formada a partir da herança que o proprietário, que o dono da terra, que o senhor de terra deixou. As lideranças da comunidade informavam para a gente que o conde Comamelo, que era o dono da propriedade, a sua esposa não podia ter filhos e ele vai se relacionar com uma das escravas. E dessa relação gerou 3 filhas, 3 Marias. E após a morte do pai, elas reivindicaram a propriedade da terra e ganharam na justiça o direito de usufruir a propriedade, que fica aqui próximo a Belém, na estrada do Aurá. Foi a primeira comunidade que nós visitamos. Depois, nós conhecemos a comunidade do Macapazinho, que fica em Santa Isabel. Tá? Essa comunidade ela é formada, diferente da comunidade do Abacatal, ela é formada a partir do chamado Quilombo de Resistência. As lideranças informavam para a gente que eles fugiam das fazendas próximas à região, e pelo que eles relatam, esse processo ocorre quando a região norte, quando a borracha começa a ser importante para a economia brasileira, intensifica a produção de alimentos nessa região, que seria hoje a região metropolitana de Belém, e aí aumenta a escravidão, aumenta a necessidade do braço escravo, e automaticamente também aumenta a resistência. E aí você tem as fugas dessas fazendas próximas, ali ao Rio Guamá, com o Rio Itá, e dessas fugas origina a comunidade do Macapazinho. Não só ela, tem mais 3 comunidades na região que se origina dessa forma, ou seja, um quilombo de resistência. É um quilombo que surgiu da resistência dos negros à escravidão no Brasil. Depois, lá próximo a Macapazinho, tem uma outra comunidade chamada Espírito Santo do Itá, que nós também visitamos, que tem a mesma origem que a comunidade do Macapazinho. E a quarta comunidade quilombola que nós conhecemos chama-se África Laranjituba. Essa comunidade ela fica na Alça Viária, perto do Acará. Essa comunidade é diferente e é interessante a origem dela. As lideranças contaram para a gente que ela surge de uma fazenda de reprodução humana. Tá? O dono da propriedade ele comprou um negro
né, para reproduzir. Com ele, várias escravas, várias negras, né? E a função desse negro era a reprodução para a venda, né, dos filhos dessa relação entre esse escravo e as outras escravas, né? Pela conversa que nós tivemos com as lideranças, esse processo ocorre naquele momento da crise, que inicia a crise de escravidão no Brasil, Não, mas eu entrei a como Camila. partir de 1850, Não, ali, mas eu com o fim do eu não entrei tráfico como negreiro. Camila. E aí Alguém diz começa a faltar um braço escravo, né? E por isso os senhores Não tem como tentam, de começar. alguma forma, compensar essa falta, né, do braço escravo por conta da falta. não está saindo a voz. Liga o Alô, microfone. melhorou? Melhorou? Melhorou. Tá. Aqui. Tá? E aí, dessa relação, você vai ter esse negro vai, né, gostar, vai se aproximar de um filho, os outros filhos dele não gostavam dessa relação, queriam matar o irmão. E o pai disse que, como ele tinha dado a vida, ele ia tirar a vida desse filho que ele tinha mais apreço. Só que ele pega a criança, esconde a criança, para que, né, os irmãos não matassem, assassinassem o irmão. Só que dessa história ele acabou escondendo o filho para evitar a morte. E desse esconderijo gerou o quilombo. Então, o curioso desse processo é que a comunidade surge, né, dessa proposta do Senhor, que era uma fazenda de reprodução humana. Então, são os 4 quilombos que nós conhecemos, nós levamos os alunos, né, para fazer essa troca de experiência, ok? Só queria pedir para começar os slides lá, para a gente mostrar para vocês, rapidinho, ah, tá. Pode passar, passa a próxima, por favor. Pode passar, já passa já. Continua. Passe, por favor. Vamos lá, mais imagens. Aí. Essa imagem é a imagem do primeiro quilômetro que nós conhecemos, que é o Abacatal, que fica na Ananindeua. Ah, essa é a casa de farinha, uma das casas de farinha da comunidade, que nós conhecemos. Essa comunidade, é, ela foi certificada nos anos 80, as primeiras comunidades a ser certificadas no Pará, ok? Aí temos a imagem aí do brigadeiro Oswaldo, que foi com a gente, né? O único brigadeiro, né, que teve essa honra de visitar com a gente a comunidade, prestigiar a gente, né? Nós visitamos essa comunidade por 3 anos, inclusive a Isabel deve lembrar que ela estava com a gente em um dos anos dessa visita, né? Porque o projeto ele começa com a história, começa comigo, o professor Walter, mas ele vai se estender a outras disciplinas. O professor tem um projeto multidisciplinar, né? Ele também vai ter a parceria com a geografia, né? O professor Otávio Barroso, né, sempre acompanhou a gente, os colegas de sociologia, de filosofia, a professora Donai, que deve estar escutando aí, ele também participou com a gente antigamente desse processo, né? E também chega até na área da matemática, na área da química, da física, da biologia, ou seja, é um projeto que vai reunir várias disciplinas e cada colega, cada disciplina procura, dentro dessa proposta, né, analisar um tema, construir um projeto paralelo, mas dentro do projeto para buscar o conhecimento do aluno. Okay? Então, um projeto que ele
ultrapassa a história, acabou sendo um projeto da própria escola, né, que todo ano os colegas têm. Podem passar, por favor. O próximo. Não, mantenha esse aí. Volte só um instantinho lá, por favor. Tá. Essa imagem é curiosa. Esses aí são os alunos descendo do ônibus, tá, de acesso, e à nossa esquerda, à direita da imagem, aí você tem uma árvore chamada de bacaba, né? Por que eu coloquei essa imagem aí? Porque o nome do quilombo deveria ser Bacabal, porque é um quilombo que tem muito dessa fruta, a bacaba. Mas por um erro da pessoa do cartório, em vez de colocar Bacabal, colocou Abacatal. E aí, como era um pouco mais caro fazer o novo processo para colocar o nome na comunidade, acabou eles mantendo o nome de Abacatal, mesmo sabendo que ela não tem um pé de abacate. Foi um erro lá do cartório. Ok? Então, na realidade, o nome do quilombo deveria ser Abacabal, pela quantidade dessa fruta que tem lá. Ok? Pode passar o próximo lá, por favor. Essa imagem é interessante porque você tem em cima aí, gente, um caminho feito de pedra. Tá? Para as comunidades quilombolas ganhar o direito, né, os remanescentes, de garantir a posse da terra, há todo um processo de certificação. O governo federal ele faz todo um processo de análise para conceder ou não título de posse de propriedade dessa terra. E os critérios são os critérios tanto antropológicos quanto sociológicos, e também históricos. As comunidades, eles se reconhecem enquanto comunidade, que é o primeiro passo, e é um passo importante, porque eles têm que se reconhecer enquanto comunidade quilombola e reconhecer a sua importância, reconhecer a sua cultura, reconhecer a sua raça, se assim podemos falar, para que possam exigir, possam reivindicar perante o Estado o direito sobre esta terra, sobre esta propriedade. Após esse processo em que eles aceitam, se reconhecem quanto descendente dos negros, escravizados do Brasil, vai o processo de certificação. E aí, o Estado, no caso, os órgãos federais, buscam na comunidade algum elemento que possam certificar e possa garantir que essa comunidade seja uma comunidade de origem quilombola. Tá? E aí, algum objeto, algum espaço físico, alguma construção, alguma coisa que possa identificar essa comunidade quanto uma comunidade quilombola. Tá? No caso do Abacatal, o que vai garantir a ela o direito de ser reconhecida como comunidade quilombola é este caminho, o caminho de pedra que vocês estão vendo aí. O caminho em si, embaixo, os alunos da escola passando por cima dele. Qual é a origem desse caminho? Esse caminho foi feito pelos escravos, amando no senhor, Conde Comamelo, porque ele morava numa área distante da plantação de cacau e milho, que era onde ficava essa área aí. Ele vinha da Casa Grande, vinha de barco pelo rio Guamá, entrava no rio, no Uriboca, só que a margem do Uriboca era cheia de lama, e para não sujar suas botas, ele era carregado pelos escravos e ele mandou fazer esse caminho de pedra para que não sujasse é, a sua roupa e as suas botas. E aí, gente, esse caminho que é um caminho que lembrava a opressão e a humilhação que o Senhor impunha aos escravos, hoje virou um elemento importante para certificar que essa comunidade é quilombola. Okay? Nas outras comunidades, você não vai ter isso. Lá no África Laranjituba, eles têm algumas peças, vasos e uma escarradeira, que é da época da escravidão, foi feito o teste de carbono 14 e comprovou que é do período da escravidão no século XIX aqui no Pará. E aí, por conta dessa certificação,
a comunidade Afro-Laranjituba ganhou o direito de certificar. Em Macapazinho, você não tem um elemento físico que possa contribuir, que possa, né, certificar a comunidade. Então, como é que Macapazinho foi reconhecido enquanto comunidade quilombola? A partir de um outro processo, que é o antropológico e o sociológico, que é a questão das entrevistas. Eles procuram na comunidade as pessoas mais antigas, né, as mais idosas, para dar o depoimento. E nesse depoimento eles vão falar, né, a origem da comunidade, como surgiu a comunidade, né, e relatar as experiências que elas viveram na comunidade. Okay? E esse relato foi importante e garante às comunidades, no caso do Macapazinho, o direito, tá, de ganhar a certificação da comunidade. Macapazinho, Conceição do Itá, Espírito Santo do Itá, que são comunidades próximas lá ao Macapazinho, todos ganharam certificação por conta dessa prática da entrevista. Okay? Então, é a maneira como as comunidades são reconhecidas pelo Estado com direito à propriedade da terra. Para os alunos é interessante esse processo, né? Porque eles passam a entender que o acesso e o direito à terra não é tão fácil, né? Que é todo um processo de luta dessas comunidades pelo reconhecimento, não só os quilombolas, mas também os indígenas. Então, é um processo longo, né, doloroso, de muita luta dessas comunidades, né, pelo reconhecimento. Por isso a importância, tá, deles se manterem na luta e, principalmente, né, se reconhecerem enquanto comunidade quilombola. Pode passar, por favor, a próxima imagem. Aí nós temos a Casa de Farinha, tá? E embaixo a Edneia, que é uma das lideranças da comunidade lá em Abacatal, foi ela que recebeu a gente, e ela é que dá o depoimento sobre a origem, né? A manutenção, a organização política, a história da comunidade foi relatado pela Edneia, que é essa moça aí, que é uma das lideranças da comunidade do Abacatal. Pode passar, por favor. A próxima. Tá. Essas aí são as filhas do Conde Comamelo, tá? Vou tirar um pouquinho, rapidinho. Tá aí. A Maria do Ó, tá? Não, volta lá, o nome da... passa. Aí. A Maria do Ó, a Maria Felizmina e a Maria Margarida. São as três filhas do Conde, tá? São elas que vão reivindicar na justiça o direito da propriedade, né, dessa comunidade quilombola. E aí o Estado reconhece que elas têm direito por ser herdeira legítima do Conde, por isso ganha a posse e a propriedade da terra. Okay? Pode passar, por favor. Tá? Essa comunidade do Abacatal vive basicamente do quê? Da produção do carvão, da produção de polpa de fruta, né, cupuaçu, bacuri e outras frutas que eles produzem na região, tá? E da produção de artesanato. Eles também estavam iniciando o processo lá, né, de recuperação desse artesanato, né, de influência afro-brasileira, né, da cultura afro, para vender tanto no mercado lá na Nideua quanto nas feiras e eventos ligados ao movimento de resistência negra. Pode passar, por favor. Maria Felizmina. Poxa. Tá? A religião lá, pelo menos a religião católica, okay? Não tem registro de outras religiões, né? E também não tem registro de religiões de matriz africana, né? Eu conversei com ela porque ela disse que não sabia informar, né, o porquê que não teria essa influência, tá? Mas é uma questão a ser discutida, né? Eu conversei com alguns colegas, com antropólogos sobre isso, a ideia de que essa aproximação com a cidade
no caso com a capital, acaba afastando, né, e dando oportunidade de ter contato com outra religião, no caso o catolicismo, e aí não se preservou, não se mantiveram as religiões afro na comunidade. Pode passar, por favor. Tá? Aí o documento, tá, de certificação da comunidade, tá? Eles têm fixado lá no barracão da farinha, né? A data de certificação. Pode passar, por favor. Tá? Acho que passou muito. Aí não é mais o abacatal, aí é macapazinho. É, volte lá, por favor. Passou. Deixa eu falar, quando você volta lá, deixa eu falar um pouco de Macapazinho. Essa comunidade é na estrada em Santa Isabel, e ela é formada, como eu falei anteriormente, né, do Clube de Resistência. Essa comunidade, ela vive basicamente da produção de hortaliças, tá? Da produção de farinha e derivados da mandioca, farinha, tucupi, goma e assim por diante. Hoje a comunidade vive, além dessa produção de hortaliças, também vive da produção da pimenta do reino e da produção de cacau, que eles estão, né, vendendo para as empresas. Então, a comunidade ela acaba também se inserindo nesse contexto mais, né, da globalização, porque esse material que hoje eles estão produzindo não é mais vendido somente em locais como Santa Isabel e Ver Peso. As hortaliças, quando eles produzem hortaliças, é vendido apenas na Santa Isabel e no Ver Peso. Hoje, né, essa produção de cacau e de pimenta do reino ela é exportada, ela não fica aqui na região, ela é exportada. Então a comunidade acaba participando, né, desse processo chamado globalização. Okay? Além da atividade econômica, nesta comunidade nós podemos ter, sim, posso um pouquinho lá, por favor, próximo slide. Próximo slide, por favor. Tá? Aí nós temos, gente, algumas manifestações culturais da comunidade. Aí uma dança que eles resgataram, né, de origem afro, e a outra imagem é a imagem do terreiro de Umbanda que existia na comunidade, que infelizmente, né, não existe mais. Tá? A Babalorixá faleceu e aí ele foi desativado. Mas quando nós visitamos anteriormente lá, ele ainda estava ativo e nós tivemos a oportunidade de conhecer o interior dele e conhecer a Dona Rosa. A Dona Rosa é a guardiã do terreiro. Ela não é a Babalorixá, mas ela que é responsável pela manutenção desse espaço religioso. E com como foi desativado por conta da morte da Babalorixá, né? As imagens que vocês estão vendo aí, elas foram devolvidas à família dela. Algumas ficaram com a Dona Rosa, outras foram devolvidas. E nós, esse ano agora, voltamos à comunidade, levamos alunos esse ano lá de novo, e conversamos com a Dona Rosa e ela falou que vai organizar um novo espaço, um novo terreiro dentro da sua propriedade. O que existe ainda lá é um ponto de umbanda, que eles chamam, que é um local de oferenda, um local de relação de oferendas que fica, né, dentro do terreno delas. Não tem mais o terreiro em si, apenas o ponto onde ocorre as oferendas ao caboclo, que é o caboclo que homenageia o espaço, que é o manezinho, né, que é um caboclo, é, que é o guardião desse terreiro aí. Tá? Pode passar, por favor. Já falei, pode passar rapidinho. Tempo aqui. Tá? A posse desse terreiro, desculpa, desse quilombo,
foi feita em 89, né? Quando ganharam o título efetivamente de posse desse terreno. Lá tem basicamente 66 famílias, tá? Quilombolas, que vivem na região. Eles ainda reivindicam outro território, uma outra área, que está na justiça, mas até agora não foi entregue à comunidade. Okay? A comunidade, além da área de plantação de hortaliça, ela também tem uma área de bosque, de preservação ambiental, em que eles, além de manter o bosque, né, como uma área verde, uma área, né, de preservação, ele também serve como uma área para coleta de ervas para o uso medicinais. Então, ele é importantíssimo nesse sentido, tanto pelo bosque em si, para a preservação das espécies, como também como uma espécie de farmácia natural, né? Eles vão lá buscar no meio, né, do mato, no meio das plantas, ervas, né, para fazer remédio para curar determinadas doenças. Pode passar, por favor. Passe, já pode passar, por favor. Tá. Aí a produção de farinha da comunidade, que é o carro-chefe dela. Lá embaixo, a produção de hortaliças, né? Que também é importante para a comunidade. E aí você tem os alunos, né, visitando a comunidade lá, né, as turmas do segundo ano do ensino médio da escola Tenente Rego Barros. Pode passar, por favor. Aí a produção de farinha do tucupi, né, que era o grande carro-chefe da comunidade, era o principal produto de exportação, de venda da comunidade. Hoje não é mais. Tá? Hoje, né, o principal produto lá é o cacau, em segundo lugar, a plantação de pimenta do reino. Né? Essa atividade, o tucupi, farinha, goma, ficou em terceiro plano, né? Não é mais o carro-chefe da comunidade. Pode passar, por favor. Tá? Aí os alunos, né, conhecendo essas imagens deste ano, né? Aí eles estão conhecendo a produção da hortaliça, né? Uma proposta que eles estão fazendo agora, que é a produção hidropônica, tá? Que é uma proposta que estão se levando para a comunidade, né? Uma forma de aumentar a produção em espaço menor da comunidade. Essa área aí, a produção de pupunha, tá? Próximo à comunidade, um pupunhal isso daí, tá? Que também foi uma proposta nova, mas até agora não gerou, não conseguiu vingar na comunidade. É uma proposta, estou apostando nessa produção, mas até agora não é a atividade principal ou uma das atividades principais da comunidade. Pode passar, por favor. Tá? Essa é a atividade que eu falei para vocês, né? Antigamente, no início, quando nós visitamos a comunidade, tinha a produção de frango, que era um consórcio com o frango americano, mas depois eles fizeram a sociedade. As hortas, né, ainda continuam, né, não sendo tão importante, mas ainda continua na comunidade. Né? A suinocultura começou, mas não vingou. Né? Eles pararam de produzir porco para o comércio. O artesanato, né, eles também começaram, mas pararam. Ou tem a comunidade e a produção de pimenta do reino e a produção do açaí e cacau. Né? São hoje o carro-chefe da comunidade. Eles vivem basicamente disso. E pode passar, por favor. Né? Aí a escola da comunidade, né? Essa escola fica dentro da comunidade, ela vai até a quarta série, primeira, quarta série. Né? Aí os alunos, quando vão para o fundamental maior, fundamental 2, eles vão para outra escola, né, que fica
entre as comunidades, uma escola agrícola que fica próxima à comunidade, e lá eles fazem, né, o Fundamental 2 e o ensino médio, né? O interessante é que essa escola ela é voltada para preparar este aluno para o trabalho na agricultura, uma escola agrícola, né? E é muito interessante, porque eu conversei com a pedagoga da escola, e ela, né, relatou que a proposta, né, o conteúdo programático da escola, né, é voltada para isso, né? É claro que você ensina, né, as disciplinas básicas, mas a preocupação delas é qualificar este aluno, dar uma ideia, dar uma noção para que esse aluno possa, né, interagir com a comunidade e produzir, ajudar na produção econômica da comunidade. Ok? Então, é a escola agrícola que fica entre as 4 comunidades quilombolas que tem na região: Macapazine, Poçanduitá, Espinçanduitá e o Livramento né? São as 4 comunidades. Pode passar, por favor. Vamos passar rapidinho. Não vai demorar muito. Tá? Terminando. Ah, essa imagem aí, gente, é interessante porque é um projeto dessa pedagoga lá da escola agrícola, e ela fez uma feira da cultura e começou a fotografar, as moças da comunidade pintadas, daí também com os turbantes, com as tranças, características da cultura afro, né? E ela achou interessante as imagens e acabou levando essa imagem para a prefeitura de Santa Isabel, né? A, 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 a secretaria achou interessante o projeto, tá? E ela acabou organizando uma exposição muito legal, né? Resgatando, né? Esses elementos culturais da cultura afro-brasileira, né? As tranças, as pinturas, os turbantes, né? E aí começaram a fazer pesquisa, ela e os alunos, sobre esses elementos culturais. E descobriram, por exemplo, que essas pinturas que os negros faziam durante a escravidão, né, nesse processo todo, na realidade, tem um pouco, né, da influência da religião, mas principalmente esses traços eram os caminhos que eles descobriam para chegar no quilombo. Era uma forma de garantir, né, um mapa de fuga desses escravizados para os quilombos, né? Também descobriram que muitas vezes as tranças, né, que levavam grãos de produtos, né, ou então os próprios turbantes, esses grãos não era para enfeitar somente, mas também para levar para as comunidades quilombolas para que eles pudessem implantar. Então, para o senhor que via aquele turbante ou aquela trança com feijão, com milho, né, com algum produto assim, alguma semente, aparentemente era só para enfeitar, mas não era só esse o objetivo. Mas também levar para a comunidade grãos para que eles pudessem implantar essas comunidades. Né? É interessante isso daí. Ou seja, as tranças, né, a arte feita no cabelo, também tinha um sentido de sobrevivência, de levar para a comunidade esse material para a gente poder usufruir e garantir a sobrevivência da comunidade. Muito interessante o trabalho da professora lá, ganhou até um prêmio recentemente, esse trabalho de fotografia dela. Pode passar, por favor. Né? Essa foto também é deste ano, que é essa senhora que aparece bem no meio, a Dona Rosa, com os alunos, né, os professores que foram visitar. Este é o ponto de Umbanda, é o local de oferendas Já vai embora. dessa. Desculpem, diga.
Não, Oi, desculpa, Isabel. falei com Tá? a... É um ponto de oferenda, tá? Do caboclo Manezinho, que é o dono, né? Que é a pessoa, a entidade, que controla esta região, esse ponto, tá? A dona Rosa, essa peça bem no meio, é a senhora que é a guardiã, é ela que vai montar, né? Daqui a alguns anos, um novo, é, 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 esqueci, um novo terreiro de Umbanda na região. Mas lá em Macapazinho, gente, não tem só Umbanda, que é uma religião afro. Também tem a Igreja Católica, tá? Inclusive, o festejo de agora, dia de Santa Luzia, que é a padroeira da comunidade, não só da Macapazinho, mas de toda a região, tá? E desde mais ou menos uns 4 anos para cá, você tem religiões evangélicas, né, na comunidade, né? Como a Quadrangular, e a Assembleia de Deus, que são duas religiões que estão entrando na comunidade. Então, antes você tinha apenas a religião católica, e a Umbanda, tá? E agora você tem também, tá, uma religião uma religião evangélica, no caso, a Assembleia de Deus e a Quadrangular, que estão chegando na comunidade. Pode passar, por favor. Tá? Aí são os alunos, gente, entregando. A gente faz uma coleta de cesta básica. Antes de acontecer o projeto, a equipe de biologia da escola faz uma atividade lá e arrecada a cesta básica. Tá? Essa cesta básica, parte delas são entregues na comunidade que nós vamos visitar. A outra parte é entregue à entidade que lida com pessoas portadoras do vírus HIV, ou com menor abandonado, ou com asilo, né? Mas uma parte dessa cesta básica é entregue na comunidade, o que mostra, né, o envolvimento que os alunos têm nesse processo. Tá? Eles, além desse ato solidário, porque isso também é uma ideia do projeto, né? O respeito às pessoas, né? Como também, para eles, é um ato de conhecimento, porque os colegas de outras disciplinas, eles vão, dentro do projeto, encontrar um objeto de pesquisa, seja na química, seja na física, seja na matemática, na geografia, na sociologia, na filosofia. Cada um busca dentro dessa ação, dessa nossa atividade extra classe, né, um objeto de pesquisa, né, dentro do seu currículo, dentro daquilo que está sendo discutido em sala de aula. Né? E aí a gente monta as equipes, né, faz as coletas de informação, né, e transforma essa coleta em um trabalho, né, que pode ser um seminário, que pode ser um jornal, que pode ser um relatório, que pode ser uma maquete, que pode ser um documentário. Ou seja, o professor ficar livre para, junto com a equipe, montar, né, como vai ser o retorno dessa coleta de informação. Né? E isso é muito interessante, porque o aluno passa a visualizar e passa a ver na prática aquilo que ele conhece na teoria em sala de aula. Né? Por isso é muito gratificante para nós esse projeto, porque os colegas acabam colocando em prática aquilo que se discute em sala de aula. Né? E para o aluno é muito interessante, porque ele passa a compreender que o conhecimento não é só teórico, que ele também, né, pode praticar aquilo. Né? Então, os colegas aproveitam esse momento, né, para praticar aquilo que eles discutem em sala de aula. Né? Nós tivemos maquete feita pelos colegas, né, e apresentamos à comunidade. Nós fizemos já projetos de reforma da escola, da igreja, né, com orçamento, com toda uma proposta de orçamento e entrega à comunidade. A professora de matemática fez isso. Este ano, os colegas de arte fez um documentário sobre a comunidade. Né? A maquete, o pessoal, colega de geografia, com sociologia, fizeram a maquete, apresentaram à comunidade. Ou seja, cada um procura, né, coletar as informações e transformar isso em algo prático e retornar para a comunidade. Isso que é interessante. Né? A gente não vai só lá visitar a comunidade, também dá um retorno para eles, né,
nesse sentido. Então, por isso o projeto para nós é muito satisfatório e muito proveitoso, porque o aluno, né, pratica aquilo que ele conhece historicamente em sala de aula. Pode passar, por favor. Né? Aí são as palestras, né? Esse que está falando aí é o seu Nelson, né? O seu Nelson hoje ele é o presidente da comunidade, né? Uma das lideranças, né? Junto com a Lindinai e com o Aurélio, tá? São os três líderes que nós conhecemos na comunidade, são eles que recebem a gente lá, eles que planejam com a gente toda a ação que nós fazemos no dia de visita, né? Tá? Pode passar, por favor. Próximo. Tá? Esse aí é o Afro-Larangituba, tá? Como falei para você, de origem e reprodução humana. Passa, por favor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa ali. Tá. Ó, isso aí, gente, é o vaso, né? A escarradeira que certificou a comunidade como quilombola. Ah, ela foi feita o teste de carbono 14 e, né, certificou que a construção dela foi no período aí, no final do século XIX. Ok? E aí essa peça arqueológica que garante à comunidade, tá, o direito à posse e à propriedade da terra. Lá do lado você tem um barracão, porque esta comunidade, chamada África Larangituba, ela vive de duas atividades econômicas. Da venda de artesanato, que é muito intensa, vários tipos, vasos, louças, pratos, né, vários tipos de artesanato, muito interessante, e também da produção do açaí, né, que é o carro-chefe lá. Né? Esse açaí é vendido tanto para Belém quanto para Baité. Então, nessa comunidade, o carro-chefe é o açaí e a produção de artesanato. Por favor, pode passar. Né? Essa comunidade ela foi regulamentada, começou a ser regulamentada em 99, né, o processo de regulamentação, e em 2009 ela ganhou o título definitivo sobre a região. Né? Olha só o tempo que se tem aí entre o processo, né, de que inicia a certificação até o título definitivo, né? O processo longo, né, e doloroso, porque é muita discussão, né, muito vai e vem, né? Às vezes o Estado não reconhece, o Estado quer mais prova. Então, é um processo muito doloroso que eles enfrentam para que, tá? Próximo, pô. Tá. Esse é o artesanato da comunidade, tá? E você vê aí, que é o carro-chefe deles. Né? Aí a produção de farinha, né? Que é basicamente para o consumo, não é uma atividade muito importante, muito lucrativa, é basicamente para o consumo deles lá. O importante é o açaí e o artesanato. Próximo, por favor. Já está terminando. É? E aí, gente, tinha um pouco de diversão, né, na comunidade aí. Aí a igreja, a senhora do, acho que é da senhora do Ó, se não me engano, lá, tá? Essa igreja, ela fica numa outra comunidade, também é quilombola, tá? Mas ela serve como a matriz de todas as comunidades da região ali. E aí o Igarapé, que depois da visita com os alunos, a gente sempre, né, relaxa um pouquinho, né, os igarapés, né? Para quebrar um pouco o calor, né? Porque a gente anda muito no meio do mato, né? Muita caminhada, e aí, para quebrar um pouquinho o calor. Pode passar, por favor. Passa, por favor, essa daí. Chegou logo lá, não. Tá? E aí, gente, são resultados da atividade que a gente pode
né? Pode ocorrer. A gente fala essa coleta e aí, como é que a gente cobra dos alunos isso daí? É um projeto disciplinar, né, que aumenta o conhecimento deles em várias áreas, né, em várias disciplinas, ok? Também incentiva e também reforça a solidariedade, né, que é importante, né, na sociedade, né, e também reforça uma ação de cidadania. É esse o retorno que nós temos, porque o aluno passa a conhecer uma outra realidade da realidade dele, né? E esse conhecimento a gente faz uma conversa, explica, né? Conversa com eles sobre o respeito ao outro, né? Como uma forma de combater qualquer ato de preconceito, qualquer ato racista, né? E a ideia de que os alunos passem a entender a importância de entender que a sociedade é de todos, né? Que não há privilégio, que não tem que haver, né? Desprezo e preconceito. Essa também é a ideia do projeto, né? Reforçar, né, a luta antirracista, né? E garantir, né, a sociedade para todos, né? O acesso para todos. Por isso a ideia do projeto. Passa, por favor. Né? Bem, a gente cobra dos alunos o quê? Já fizemos relatório de atividade, né? Artigos científicos, né? Já fizemos com ele, é, seminários, tá? Encenação, né? Esse ano fizemos maquete, fizemos documentário, fizemos projetos de reforma, né? Uma série de atividades que os alunos puderam colocar em prática isso daí, né? Que para nós é muito gratificante porque eles se empenham muito, né, em dar o melhor e produzir, né, um trabalho muito interessante após a visita à comunidade. Tá? Pode passar, por favor. Tá, isso é umas imagens, né, das encenações que a gente deu no teatro da escola, os alunos encenando, né, a atividade, né? Pode passar, por favor. Tá? Saindo da encenação, a apresentação dos alunos. É, pode passar, por favor. E aí são os professores avaliando, né? Os colegas, são uma foto um pouquinho antiga, né? Eu fiquei só de mostrar, de como manter ela aí, porque mostra que o projeto é muito novo, né? E o projeto já tem um certo tempo. Muitos colegas nem estão mais na escola mais, mas é uma ideia, né, de que esse projeto, ele, graças a Deus, ele está vingando até hoje, é importante para a escola. E próximo, por favor, e vamos fechar. Né? Essa é a foto recente desse ano, né? Da Feira de Ciência da escola. Aqui apresentando a professora de biologia, né? A coleta de informação, né? Aqui a apresentação da parte de história para os visitantes da feira e ali a parte de física, né? Os colegas, a equipe de física apresentando, né, o seu projeto para o professor. Pode passar, por favor. Tá. E essa aí é o caminho das pedras lá do Macapazinho. Bem, gente, é esse o nosso projeto, é essa a nossa ideia. Tá? Esse ano foi interessante porque nós fomos lá do Macapazinho e o Aurélio, que é uma das lideranças da comunidade, que hoje é secretário da Malungo. A Malungo é uma entidade do movimento negro aqui no Pará que luta pela regulamentação das terras, né? Então ele é o secretário da Malungo, né? E ele foi convidado pelo governo do estado para ir para os Estados Unidos, né? Falar um pouco do crédito de carbono, né? Como é que essa questão chega aqui na Amazônia, como é que a Amazônia vai se apresentar nesse processo todo.
né? Que é interessante, porque são essas comunidades tradicionais que vivem e que preservam o meio ambiente, né? Nós contamos todos os dias na televisão notícia, né? Do desmatamento, das queimadas, né? Que não são feitas por essas comunidades. Pelo contrário, elas sabem a importância da natureza, elas sabem lidar com ela, né? E por isso a gente tem que respeitar, e levar os alunos a conhecer essas comunidades para que eles possam também lutar junto a eles pela preservação do meio ambiente. Gente, é isso. Sou Otávio Barroso, sou Isabel. Alguma pergunta, alguma... Obrigada, professor, pela apresentação magnífica, porque a gente tem um carinho muito grande por esse projeto, e eu lembro quando eu trabalhava, porque agora eu sou aposentada da Escola Tenente Rego Barros, e eu lembro que esse projeto movimentava a escola, né? E todo mundo queria ir junto com o professor Henrique para participar com os alunos dessa visita, desse encontro, né, com essas comunidades quilombolas. E aí, gente, eu abro para vocês, caso alguém queira fazer alguma pergunta ou dar alguma contribuição. E antes que alguém faça, eu já quero fazer a minha, né? Professor Henrique, essa é a minha. Esse envolvimento dos alunos da escola, quando eles se encontram com as comunidades quilombolas, depois desse encontro, depois dessas atividades na escola, por acaso o senhor ouviu falar de haver algum grupo de alunos que de repente tenha feito uma outra ação que não estava ligada mais a essa proposta pelo senhor, mas que nasceu a partir desse envolvimento deles no seu projeto, né? Com esse projeto, com essas visitas? Houve algum... Sim, nós temos em 2024, acho que foi antes da pandemia, nós fomos visitar um quilombo chamado Santo Antônio do Itá, que é uma comunidade próxima a Macapazinho. E nós visitamos a comunidade, foi muito boa a visita, né, a coleta e tal, tal, e tal. E no final de semana próximo, nós voltamos lá, eu e o professor Adonai, o professor nós está lá escutando. Foi eu, o professor Adonai, minha irmã, irmão, a esposa dele, visitar o quilombo, ficamos de voltar lá. Mas fomos visitar por nossa vontade. E encontramos lá um grupo de alunos da comunidade, desculpa, da escola, que estavam lá com um carro cheio de roupa e cesta básica, que coletaram e levaram para a comunidade. Aí eu fiquei até surpreso de ver os alunos lá. Eu disse, não, porque a gente combinou de fazer essa coleta no condomínio, né, e trazer para a comunidade essa básica e roupa. Então, fiquei muito feliz de saber que essa ideia, né, da solidariedade acabou ficando para eles. Então, sim, já teve casos, né, deles voltarem, deles ajudarem a comunidade após o projeto, sim. Isso deixa a gente muito feliz, né, saber que a semente foi plantada e ela vingou. Tá? Demais. Obrigada, professor. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Não. Tá. Alguém mais gostaria de dar contribuição? Alguém que participou do projeto também, que esteja presente, pode dar sua contribuição. O professor Adonai está aí, foi um grande baluarte nesse processo comigo. Já está aposentado já. Um grande parceiro, um grande amigo nesse processo todo. E foi um prazer imenso. Consegue me ouvir? Sim, Consegui, professor. Sim. Bem, sou Isabel, quanto tempo, né? Quanto É, tempo? agora estaremos juntos aí, aposentados. Merecidamente, professor, merecidamente. É uma bênção, né?
Pois bem, o projeto fez parte da minha vida nos últimos 7 anos, né, professor Henrique? Assim, do ponto de vista da filosofia, com os alunos, e para mim também, foi uma oportunidade rica de, como disse o professor Henrique, de ver, né, em loco, ali a possibilidade de compreender muitos dos conceitos que a gente precisa utilizar no segundo ano. O segundo ano a gente trabalha fundamentalmente ética e política em filosofia. Então caía sempre caiu como uma luva, principalmente para a gente compreender o processo de desconstrução teórico-filosófica de algumas ideias que já fazem parte do imaginário, que é um imaginário muito pernicioso do ponto de vista da inclusão, do ponto de vista da humanidade, do ponto de vista da construção de uma sociedade que se propõe justa, fraterna, solidária, né? A ideia de como chama o professor Leandro Conder, eu gosto muito quando ele fala disso num livro chamado Introdução ao Fascismo. Ele fala sobre o mito da grande nação, ou seja, de todos serem iguais do ponto de vista de não poderem ser identificados etnicamente, não é? Não poderem ser identificados do ponto de vista histórico, da sua historicidade, e das suas especificidades. Isso não é verdade. Muito ao contrário, né? Muito ao contrário. Para que sejamos uma nação justa, fraterna, solidária, precisamos entender essas especificidades, esses caminhos históricos, a necessidade de se olhar de maneira diferente para aquele que é diferente. E mais, entender que a diferença não é desigualdade, né? Então, assim, o contrário do ponto de vista de uma política de inclusão, de uma política solidária, o contrário de grande professor Valdemir, tudo bem? Né? O que vem a ser diferente, o que vem a ser contrário, antônimo da igualdade, não é a diferença, é a desigualdade. Né? Somos iguais na nossa diferença. E a visita ao Quilombo, a ida ao Quilombo, mostrava, era um desafio a eles. Eu lembro bem de uma aluna nossa, vou me permitir falar o nome dela aqui, o professor Henrique vai lembrar, a Júlia Fleury, que chegando no Quilombo, ela saiu correndo de uma galinha, ela fugiu de uma galinha, que ela nunca tinha visto uma galinha de perto, fugiu de uma galinha e foi fazer carinho em um cachorro que estava amarrado com uma corda no pescoço, e o cachorro quase a mordeu. Então, ela não tinha noção, né, da forma de viver, né, da forma de viver. Houve o fato, não sei se o professor Henrique vai lembrar, da procura pela plantação de macarrão, né? Também. Então, assim, eles tiveram oportunidade de terem contato com uma realidade completamente diferente, e eu também, nos primeiros momentos, porque eu confesso, o professor Henrique sabe disso, que eu nunca tinha ido a um quilombo, né? Até a primeira vez, 7 anos atrás, quando eu fui com o professor Henrique, que acabou sendo e acaba sendo, ele sabe disso, meu professor também. Então, muito obrigado por ter a oportunidade de contribuir, espero ter contribuído, e para mim sempre foi um orgulho muito grande. De alguma maneira, espero continuar fazendo parte disso tudo, mesmo agora aqui nos bastidores. Obrigado. Seja bem-vindo. Pode participar sem nenhum problema. Pelo contrário, é uma ajuda muito grande. Mas é Obrigado. interessante isso que a mãe falou, Isabel, porque muitos alunos não têm a noção da realidade. É, eu lembro uma experiência de uma aluna, mostrei pelo um pé de mamão, e ela disse, eu sabia que era pé de mamão. Ela disse, professor, mamão veio da feira. Ela não conhecia pé de mamão. É, teve alunos nossos que trocou de curso, vai fazer medicina e fez engenharia, agronomia, né? Por causa do projeto. Então, assim, a gente fica feliz nesse sentido, que ele possa vivenciar uma outra realidade. Agora, uma coisa que é interessante frisar é que nesse processo todo nunca teve um ato de preconceito, né, dos alunos. Eu sempre conversava com eles, dizendo que foi uma comunidade quilombola e que era importante respeitar todos os espaços e as pessoas
que nós iríamos conhecer. E nunca teve nenhum ato, né, de respeito, de preconceito. Pelo contrário, sempre procuraram se colocar à disposição da comunidade, até porque, por exemplo, gente, estão recebendo vocês. Eles estão abrindo a casa deles, o espaço deles para receber você. Então, o mínimo que você pode fazer é ser educado, é respeitar. É o mínimo que você pode fazer, né? Mas é muito interessante isso. Obrigado, Lonai, pela parceria. Obrigada. Sem falar, Filosofia. professor Henrique, sem falar que conhecer os quilombos da nossa região, né, dos municípios próximos, né, aqui a Ananindeu, a Belém, e como é que eu poderia dizer, os nossos alunos negros poderem conhecer um pouco da história da sua Da sua ancestralidade, origem. sabe? Porque o É, que isso que a mesmo. gente precisa? Eu percebo que o movimento negro, né, esse ativismo, ele tem crescido, ele tem aumentado e tem conseguido ampliar esse grau de consciência. É claro que ainda não se alcançou, né? Como a gente coloca aqui na semana do Sinasef antirracista, consciência, luta e identidade negra. Então, primeiro eu tenho que tomar consciência, não é, de quem eu sou, de onde eu venho, quem são os meus ancestrais. Eu sou o que? Eu sou branca? Eu sou, O carregador aí. eu sou parda, mas até o momento, aqui há pouco tempo, você ficava, não se sabia se chamava negro, se chamava preto, você ficava meio sem saber como, digamos assim, identificar uma pessoa de cor, digamos assim. E aí o que acontece? Eu tenho aprendido muito, e aí que existe o negro preto e o negro pardo. Então, se a gente for ver na nossa cultura aqui, Brasil, a gente vai perceber que nós somos. Muita gente não sabe que é negro, que pardo é negro. É negro pardo. Você pode ser um pouco clarinho, mas você é negro, entendeu? E aí tem aqueles também indígenas, em que a ancestralidade é indígena. Eu costumo dizer, embora eu tenha um pouco de sangue espanhol e português nas veias, que sujaram um pouco o meu sangue indígena, né? Eu sempre me identifico como índia. Eu digo, olha, eu não sou negra, mas branca eu também não sou. Então, eu tenho esse amor e eu estava olhando a minha família, né? Eu tenho tias da minha mãe, primas da minha mãe, que as filhas são índias, cabelos bem lisos e a fisionomia toda, a pele. Então, eu só preciso descobrir qual é a minha tribo, professor. Sabe qual é a minha tribo? E aí, umas coisas que eu acho assim, que a gente ainda não avançou no movimento indígena, né? Falta isso, você se autodeclarar indígena e se apropriar do conhecimento e pesquisar sobre a sua ancestralidade para você se autodeclarar indígena. Então, tem muita gente que se autodeclara branco. Então, o movimento negro ele está à frente do movimento indígena, mas eu não estou falando do indígena lá, da floresta, que está lá na floresta, na tribo. Eu estou falando dos indígenas urbanos, professor, da gente que vive na cidade, da Índia que trabalha nas fábricas, nas lojas, no comércio de Belém, dos indígenas que estão aqui, entendeu? Aculturados, os índios civilizados. Então, diferente do movimento negro, né, que já avançou um bocado, eu sinto falta da gente alavancar esse movimento indígena, professor, de reconhecimento é, de se autodeclarar indígena. E a gente nem tem conhecimento da Mas, nossa ancestralidade. Isabel, eles reclamam um pouquinho. Conversando com a Aurélia, ele disse que tem muitas comunidades quilombolas que não querem, não aceitam ser reconhecida como quilombola. Tanto é que do tempo para cá, o movimento, né, no caso a Malungo,
ela não impõe, mas ela procura sempre fazer esse debate com as comunidades, para que elas possam se identificar com o quilombola, com o remanescente dos quilombos, né? É uma forma de reafirmar a sua raça, a sua etnia, né? Para que possa, né, ter força para lutar pela sua propriedade, né? Então tem muitos lá perto de Macapazinho, aonde a gente faz a refeição, né? Que é lá o Espírito Santo do Itá. A comunidade ela é recentemente reconhecida como quilombola, porque eles não aceitavam, né, o fato de ter essa origem. E aí, porque por não ser quilombola, eles perderam muitos projetos que o governo estadual e federal ofereciam, né, no sentido não de dar, mas, né, que foram garantidos pela luta dessas comunidades com direito à posse da terra, né, a financiamento, a assessoria, assim por diante. Eles perdiam esses projetos porque não eram quilombolas e acabaram aceitando. O próprio o seu Nelson, que fala pouco da origem para lá na comunidade, ele dizia que antigamente chamavam a comunidade lá, lá tem um campo muito grande, vamos jogar lá na África. Então o pessoal de Santa Isabel ia jogar na África, que era a comunidade. E eles ficavam um pouco retraídos, porque eles chamavam de o pessoal da África, né? Eles acabavam aceitando, mas assim, né, meio desconfiado, um pouquinho retraído por conta disso, né? Porque por trás dessa fala, vamos jogar na África, estava o preconceito, porque era uma comunidade quilombola, né? E também para a comunidade poder iniciar a luta, né, lutar pela posse da terra, foi preciso um convencimento de que ele tinha que ser, olha, nós somos negros, nós somos quilombolas, nós somos remanescentes, né? Essa terra é nossa, nós conquistamos essa terra aqui, nós temos direito a essa terra aqui. Os nossos ancestrais morreram aqui, lutaram por essa terra aqui, então nós temos direito dessa terra, né? Mas foi todo um processo de convencimento da comunidade, né? E que garantiu, né, a certificação da comunidade. É isso. Ok, professor. E aí, a importância do que o senhor está fazendo, Henrique, a importância desse projeto para fomentar essa busca, sabe? Essa identificação, essa identidade negra, entendeu? Então, perpassa pela educação, professor. E esse projeto, eu lhe digo como sua colega, né, de trabalho que eu fui durante o tempo que passei no Rego Baixo, era um dos projetos assim que eu amava participar. Eu participei uma vez, é bem verdade, mas Deixa eu falar uma foi coisa. assim, Eu estava foi assim, conversando com. acredito, eu acredito, Eu estava eu, conversando com o Val. sim, Eu estava conversando com o Val. Para identificar o ano direitinho, né? E eu disse, Walter, tu lembra quando aquele aluno teu, o Hiroshi e o Sócrates, foram do aluno, foi em 2008, tal, tal e tal. Eu peguei e fui verificar, eu lembrei daquela história que nós vivenciamos lá no Abacatá, não sei se tu lembras. Acho que foi o segundo ano que fomos visitar lá, e tinha um grupo de alunos que estavam com bebida alcoólica, tu está lembrada disso? E que você era orientadora deles. E era quem? O Sócrates, o Hiroshi, tinha mais um que eu não lembro o nome dele agora, né? Que estava, hã? Que tinham levado bebida e tal, tal e tal. Eu lembrei de quem era a orientadora era a Isabel. Ela que estava comigo lá nesse dia que eu peguei o pessoal lá com bebida. e a garrafinha passava de mão em mão, professor, porque era uma sede infernal, né? Aquele sol quente ali, e a garrafa, era natural que a garrafinha passasse de mão em mão, mas professor é bicho danado e a gente percebe as coisas. Na verdade, os adolescentes pensam que enganam, né, os adultos. A gente é que às vezes deixa passar algumas coisas. Mas o bacana é que essas experiências vividas na escola, eu penso assim, sabe, Henrique, os nossos alunos, quando eles chegam e têm contato com esse projeto, muita coisa muda na vida deles, nas atitudes deles. Dificilmente um aluno que participa desse projeto
do quilombo, né, de memória e vida, ele não muda, ele não apresenta alguma mudança. Então, agora, deixa eu perguntar se tem mais alguém que queira contribuir. Deixa-me ver aqui. Professor Eu. Valdemir, quer contribuir? Sim. Estão Sim, escutando? Hein? estou. Vamos. Ah, parabenizar aí pelo trabalho que eu pelo menos já conheço há muito tempo, e eu queria só fazer algumas colocações sobre o projeto ao qual eu já participei vários anos, esse ano também participei novamente, e aqui vai alguns pontos e apenas para reflexão, né? O professor Henrique está falando na sua palestra, mas antes, Henrique, de eu fazer as perguntas, pode ser para ti, para a Donai, ou para quem quiser também, é a questão da importância do projeto, porque eu sempre digo para as pessoas que o Rego Barros ele é uma pobre escola rica. Ele é pobre quando é para cota, mas ele, basicamente, nossos alunos são de classe média alta. Não à toa que eu digo que nós temos até guarda de trânsito, a própria aeronáutica fecha, Júlio César, por conta da quantidade de carros, alunos ali de outras camadas. E o Adonai falou da questão ali da aluna Fleury, que foi minha aluna também, mostrando que, por conta dessa classe alta, muitos alunos não têm assim, um contato, uma vivência. E esse projeto é extremamente importante, justamente, inclusive até para desenvolvimento de temas do Enem, porque pelo menos tira os nossos alunos de uma realidade, né, que eles vivem, que não tem nada, que às vezes eles ficam assim, pensativos. Então, essa que é a importância desse projeto para os nossos alunos, né, que é mostrar a realidade de outra classe. E aí, professor Henrique, vem algumas situações que o senhor colocou aí sobre essa situação de dar o título de posse, e, inclusive, o senhor citou até que o uso do carbono 14 aí para identificar os, alguns materiais para depois dar esse título. E aí depois veio na minha mente aqui a mesma ciência que está sendo utilizada para dar um título de posse, é a mesma ciência que também expulsa essas pessoas das suas terras. Vejamos lá agora em Alcântara, né, que o Lula deu um título para acabou com a briga que já se levava já de longas décadas, né, de lá, já que a região é uma região de quilombo, e aí deram umas terras para eles, mas que não eram as terras originárias dele. E aí disse, ó, vocês vão ficar com essa parte aqui, e aí a aeronáutica não briga mais com vocês, e vocês também não brigam mais com o governo, e aí deu uma coisa por Zé Fini, mas aí tiraram eles das suas origens, né? E aí são essas situações que a gente vê que é um exemplo do que pode também ocorrer no futuro. E outra coisa também que agora eu estava vendo, essa questão agora que tem pessoas que não gostam da ideia dessa ideia de quilombo, mas, por exemplo, eu estava me lembrando das comunidades indígenas, e provavelmente isso vai acontecer também no quilombo, que foi agora a questão das cotas, que agora incluíram os quilombolas nas cotas. E se a gente for verificar agora, uns e outros vão querer ir nessas comunidades para dizer que se tem origem quilombola, para poder ter direito a essas. Né? Se aproveitar do processo. Aproveitar, não é isso? E essa que é a questão também do social. Agora, é uma questão que, por exemplo, a Isabel acabou de falar, lembrei agora do quilombo que tem lá de Ananindeua, né? Na Barra E Tal. Natal, onde eu já participei também, e, e é triste a gente ver que nós temos várias comunidades quilombolas que estão no nosso seio,
mas a gente não sabia que existe, né? E aí vem essa questão por falta de políticas da própria mesmo educacionais, né? Porque tem alunos que nós mesmos não os conhecemos, não é isso? E aí, justamente, mais essa questão aí, e parabenizar pelo trabalho, tá? Porque esse mesmo trabalho, eu lembro bem também, né, que teve até briga por ele quando foi para pedir a GIDE e agora, recentemente, a RSC. Muitos queriam, né? Então, aí ele serviu, né? E é uma coisa que realmente é importante. Então, a importância não é só olha, como documento, mas sim como participação, tá bom? E aí é essa questão, né, que a gente tem que vivenciar. Tá certo. Da professor Valdemir. Bom, no avançado das horas, não é? Era 1 hora e a gente já está em 19h38. Alguém mais quer falar? Porque eu vou passar a palavra para o professor Henrique para fazer as considerações finais. Eu só queria agradecer, eu estou aqui do lado do Otávio, que é um parceiro, né, até hoje do projeto. A própria professora Isabel, que está coordenando essa atividade, também foi parceira, agradecer a ela. O professor Adonai, que recentemente aposentou, né, está lá agora só de chinelinho, né, e que segundo o FHC agora é vagabundo, né, siga FHC chama os aposentados, né, e o Valdemir, que também sempre foi o parceiro nesse processo todo. Então, na realidade, eu estou, né, no grupo de pessoas que sempre me ajudaram na realização do projeto e agradecer a todos eles. Agradecer também à entidade, o Sinasef, né, pela oportunidade de apresentar o projeto. Eu acho interessante a gente fazer esse debate, né, e lá na escola me encarnaram, porque o único branco que estava no meio dessa fala, né, era eu. Mas eu acho que a gente tem que fazer coro dessa luta, né? Eu acho que é importante a gente fazer parte, dependente da cor da pele, dependente da origem, mas eu acho que essa luta contra o preconceito, por uma sociedade justa, fraterna, ela não é de um grupo de raça, né? Um grupo por questão, é de todos. Eu acho que essa luta tem que ser abraçada por todos, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária, né? E aí, independente da cor da pele, da raça, nós temos que sempre estar lutando contra as injustiças, seja ela por questão racial, por questão de gênero, por qualquer questão. Eu acho que cabe a nós, né, lutar contra isso, né? Aquela frase do Che Guevara é forte, né? Se você se digna com a justiça, eu também, como é que ele falava? Se você se indigna com as injustiças, nós somos companheiros, né? Uma coisa assim. Somos, Então, acho que é isso. Obrigado pela oportunidade, parabéns, Nazef. Obrigado a todos que me ajudaram no processo até hoje. É isso. Ok. O senhor falou da questão de ser um branco no meio de os negros. Então, saiba uma coisa: o direito de fala é do negro. Só quem pode realmente ter esse direito à narrativa, à fala, o direito de fala é do negro. Mas nós podemos apoiá-lo, entendeu? E aí, apoiar a luta, que é o que o senhor já faz, que é o que os colegas no Rego Bar, juntamente com o senhor, já levantam a bandeira de apoio ao movimento negro e à luta por igualdade étnico e racial nas nossas relações. Um beijo no coração, só gratidão à participação do professor e de todos. Otávio, você é o coordenador, pode fechar. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Agradecer a oportunidade de proporcionar mais uma atividade, mais uma palestra dentro desta semana da consciência negra. Agradecer a participação de todos os companheiros aí, né? Hoje nós tivemos até uma boa participação, né? Graças a Deus, e a boa vontade dos presentes. Então é isso, gente. Obrigado aí, boa noite e até amanhã, que nós teremos outra palestra amanhã. Obrigado. Obrigada. Até amanhã, tem outra palestra. Até amanhã. Um abraço a todos.